Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso especial de hoje, com introdução ao pensamento de Jacques Lacan a partir das capas dos seminários que ele pronunciou. Hoje, enfocando o seminário número 4, A Relação de Objeto, 1956-1957, que tem na sua capa uma pintura de Goya e Lucientes, esse pintor espanhol, em 1819, pintou essa tela com parte da sua fase negra, né, que inspirou tanto o expressionismo, que absorveu lá do barroco o trabalho do claro e escuro, com esse tema mitológico, esse tema clássico que é Cronos, ou Saturno engolindo, devorando os seus filhos. A imagem, portanto, de um canibalismo contrário àquele tematizado pelo Freud, né? O Freud em Totem e Tabu, que é um texto fundamental para a gente entender esse seminário. Ele diz que os os filhos se reúnem e matam o pai, e colocando um totem no seu lugar, que a partir de então se transformará num tabu, numa interdição. Aqui, em acordo com a mitologia greco-romana, a gente tem o contrário, né? A gente tem a saga de um pai que devora seus filhos, né? Tendo ele, por sua vez, tendo Cronos, o deus do tempo, né, assassinado ou extirpado os órgãos sexuais do seu pai, que era o Urano. Ele castra o pai e joga os seus testículos na água, dando origem então a um ciclo aquático. Enquanto isso, passa a reinar sobre a Terra, ele que se casa com a irmã Reia, e que é uma das três representações gregas que a gente tem para o tempo. A gente tem o tempo Cronos, que é o tempo que tudo devora, né? O tempo que passa, o tempo que engole o novo, né? Que devora o novo. A gente tem o Kairos, que é o tempo do encontro, o tempo da contingência, do imprevisível. E a gente tem o Aion, que seria assim o tempo circular, o tempo dos tempos míticos, em que tudo se repete, em que reina a Dike, né? A lei dos deuses e não a nomos, a lei dos homens. Então estamos falando aqui de um trabalho que tematiza desde sempre a origem da lei e do tempo. De fato, isso vai ser importante para a gente entender por que o Lacan vai reler nesse seminário o caso Dora, né? Fragmentos da análise de um caso de histeria, que está disponível aí num dos vídeos que a gente já fez, e também o caso da jovem homossexual, é um caso mais posterior da obra do Freud, que o Lacan vai retomar para tentar estabelecer assim, uma espécie de comparação entre o sintoma fóbico e o sintoma do fetiche. O final do seminário é dedicado a um comentário, então, cerrado, linha a linha, do caso do pequeno Hans. É um caso de fobia, ou de neurose de angústia, e que o Lacan vai ler, introduzindo aí a temática da estrutura, né? Ele vai pela primeira vez falar na estrutura topológica, da metáfora paterna, que ele tenta descrever aqui. Ele vai mostrar como o complexo de Édipo admite uma leitura sucessivamente estrutural, né? São pelo menos 3 momentos que ele começa a distinguir aqui: a crise narcísica, o momento de entrada na rivalidade edipiana e a construção, como ele diz ao final, de uma nova metáfora. A grande questão aqui central para ele é como, de um lado, a gente tem um objeto que parece captar privilegiadamente a libido, e de outro, o que significa o falo? Como o falo, então, enquanto significante, vai reger as dialetizações do desejo? Como o falo vai representar a falta? Como o falo vai ser atribuído, né, deslocadamente para
o pai, para a irmã, para a mãe, para a avó, para a girafa, para o cavalo, para tudo aquilo que então vai predicar a sutura da falta, mas que por outro lado vai indicar a origem da angústia. Em um seminário então que coloca Goya, esse pintor da loucura, esse pintor das sombras, a série dele de caricaturas sobre a crueldade humana, que é o que ele está pintando aqui no contexto da guerra, e da devastação que a guerra traz, e de como o sono da razão cria monstros, né? Vejam só que pintor atual para o nosso contexto, Goya, um dos primeiros a abordar assim, o que seria na iconografia, né? O que seria a loucura que move o humano. Isso está então bem posto aqui num quadro que foi inspirado por um quadro anterior, que o Goya gostava muito, um quadro do Rubens. O Bully vai colocar para vocês, né, o que ele viu e o que ele fez com o que ele viu. Né? O quadro Rubens é um quadro que tem uma intensa alegoria cristã atravessando a representação, né? Ele parece estar citando o tema clássico de Judite e Holofernes, Judite que corta a cabeça, né, e libera o povo judeu, corta a cabeça desse imperador, desse rei babilônico, se não me engano, que é o Holofernes. E que nesse momento, né, está às voltas então com uma devoração, com um ato que é um ato de separação, né? Que é um ato que dá início então ao novo processo de liberdade, no caso ali de liberdade do povo judeu. De fato, aqui a grande questão para o Goya e também para o seminário do Lacan é como que a castração ela vai passar do seu registro imaginário, em que o pai aparece como um grande ser poderoso, divino, totêmico, que vai devorar a criança, né? E portanto é objeto ambivalente do seu amor e do seu ódio, para vamos dizer assim, simbolização daquilo que o pai teria para poder estar no lugar de pai. E a grande descoberta da criança quando ela sai dessa identificação do falo com o pai e percebe que o falo é um significante e que sua propriedade fundamental é operar trocas, que ele circula, que ele não pertence a ninguém e que também ninguém é o falo, como ele analisa aqui em relação a Dora e a jovem homossexual. Temos aqui nesse seminário uma grande novidade, que é a introdução dos 3 registros da falta. Então a gente tem a falta imaginária, vai ser chamada de castração, né? A falta imaginária vai ser chamada de frustração, a falta simbólica de castração e a falta real de privação. Cada uma dessas versões da falta vai estar articulada com uma modalidade do objeto, né? Quer dizer, o objeto no imaginário, no simbólico e no real, e cada uma dessas operações vai estar ligada com um agente, né? Esse agente pode ser o pai real, pode ser o pai simbólico, pode ser a mãe simbólica, pode ser o pai imaginário. É assim que ele relê completamente o caso do pequeno Hans, né? Chegando numa formalização topológica, né? Ao final, que é mais ou menos a seguinte. Para os neuróticos, chegamos felizmente à operação de uma ordem mais elevada, onde encontramos certos conjuntos sintáticos com que somos familiares. O perigo, evidentemente, é sempre de identificar esses conjuntos sintáticos, puxá-los excessivamente para o que se pode chamar de propriedades da alma, até mesmo empurrá-lo um pouco mais no sentido de uma espécie de instintualização natural. Isso é desconhecer o que domina de súbito e o nó organizador que dá a alguns desses conjuntos o valor de uma unidade de significação e que se chama, de modo corrente, uma palavra. É assim, por exemplo, que aludi ultimamente à famosa identificação do menino com a mãe, chamando sua atenção para o fato de que uma tal identificação jamais é feita senão em referência ao movimento geral do progresso de uma análise. Como Freud assinala energicamente na observação do pequeno Hans, a via da análise jamais pode repetir o movimento do desenvolvimento da neurose. Ela tem que ser assim, o movimento oposto ao formativo daquela neurose. Lembrando que o Seminário 4 ele é contemporâneo de um texto que está nos escritos, chamado Situação da Psicanálise e Formação do Psicanalista em 1956.
Ele também está referido a um texto que nós não temos em português, chamado Fetichism, The Symbolic, the Real and the Imaginary, que ele publicou junto com o Granoff e com o Perrier. Então, pessoal, está posto aqui o Seminário 4, a capa de Goya e Lucentes, Cronos devorando o seu filho. Para maiores fragmentos superegóicos, gozantes, de paz reais e de castração, clique aqui no Aqueronta Movebo. Semana que vem vamos entender por que na capa do seminário número 5, As Formações de Objeto, encontramos um fragmento dessa tapeçaria medieval renascentista que está lá na abadia de Cluny, no Museu Medieval de Cluny, na França. Até lá!